A missão do Última Divisão sempre foi destacar bons personagens do futebol, principalmente aqueles bons personagens que não recebem tanto destaque na grande mídia. E a Série D, é claro, é palco para esses grandes destaques, para esses grandes personagens, né? É por isso que a gente ama tanto a Última Divisão Nacional. Por lá, esses caras se destacam nem sempre pelo bom futebol, mas porque exatamente são protagonistas de boas histórias, ou até por causa dos nomes e apelidos curiosos que também aparecem bastante. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. No vídeo anterior do Última Divisão eu fiz um pouco de mistério sobre uma grande novidade que o aplicativo OneFootball ia trazer e agora sim eu posso falar que no aplicativo OneFootball vai ter transmissão da Bundesliga de graça. É isso mesmo, lá no aplicativo você vai poder ver os jogos do campeonato alemão de graça. Aproveite então logo para baixar, tem um endereço aqui na descrição, você acessa, baixa o aplicativo, aproveita já todas as funções e se prepara para acompanhar o campeonato alemão, que tem o time atual campeão da Liga dos Campeões, timaço do Bayern de Munique, e tem outros times também, né? O Borussia Dortmund, por exemplo, se reforçando muito bem, tem o Leipzig, sempre uma força recente do campeonato alemão, muito interessante, e claro, sempre pode ter uma novidade, aí você tem, por exemplo, esse ano o Stuttgart, time tradicional, subiu para a primeira divisão, é uma atração para a gente ver o que vai rolar agora nessa temporada, então aproveite para acompanhar todas as funções do aplicativo que já tem lá, como a gente sempre fala aqui, né? O tempo real, notícias, estatísticas, transferências, melhor aplicativo para você acompanhar tudo sobre futebol e agora com transmissão da Bundesliga. Agora sim, vamos lá falar de Série D. Vamos falar desses destaques, tem jogadores famosos, tem treinadores em começo de carreira, tem dirigentes, vários personagens, várias histórias e no final vou colocar o palpite de quem eu acho que vai subir para a Série C. Zelov do Brasiliense e Nunes do Gama. Ia ser difícil falar de um desses jogadores sem falar do outro, afinal de contas são dois atacantes destaques de times rivais que vão protagonizar um dos principais clássicos aí da Série D, né? Gama e Brasiliense se enfrentaram na final do Campeonato Candango, fizeram dois grandes jogos, o Gama acabou sendo campeão nos pênaltis, né? E o Nunes então levou a melhor sendo campeão e levou a melhor também na disputa pela artilharia. Teve uma certa disputa ali, mas o Nunes sempre ficou na frente e conseguiu fazer 14 gols, tá com 14 gols em 17 jogos no ano, realmente impressionante o Nunes, melhor média de gols do Brasil, não tem para Léo Gamalho, Gabigol, Cano, nada. O Nunes tem a melhor média de gols do Brasil atualmente, impressionante. O Zelov tá com 9 gols em 16 jogos, mas vale destacar que o Gama tá mais arrumado no momento, né? Além de ter sido campeão, foi no sufoco, mas foi campeão, o Brasiliense teve troca de treinador depois da final do Campeonato Candango e até teve dificuldade ali na fase preliminar, chegou a perder um jogo, então realmente o time tá se arrumando e aposta muito na experiência de outros jogadores famosos, como o Fernando Henrique, goleiro ex-Fluminense, o meio-atacante Marcos Aurélio, ex-Santos, o Douglas, meia ex-Corinthians e Grêmio, entre outros. O Brasiliense aposta nessa experiência para se arrumar para a Série D, mas o Gama parece um passo à frente do Brasiliense no momento. Domingos do São Caetano. Sim, é aquele zagueiro Domingos que passou por Grêmio, Santos, Portuguesa, Guarani, jogador bem marcante por toda a raça que ele sempre mostra, né? Combina muito com a Série D, porque lá a gente encontra muito futebol raiz e o Domingos é aquele zagueiro raiz, último zagueiro praticamente que a gente tem no futebol brasileiro, né? Ele é muito lembrado também por aquela confusão com o Diego Souza, uma rasteira que levou do Diego Souza uma vez em campo, né? Mas ele vive um momento muito legal lá no São Caetano, ele se firmou como titular agora na reta final da Série A2, fez até um golaço em jogo importante, então é um jogador realmente interessante, vivendo um bom momento, vamos ver como vai ser nessa Série D. O Olisson, do ABC ou do Globo? Essa é uma história estranha. É aquele Olisson que surgiu muito bem no ABC, decidindo jogos importantes, depois começou a passar por vários times grandes, passou por Cruzeiro, São Paulo, Botafogo, sempre teve problemas com lesões, mostrava um bom futebol, mas teve problemas com lesões. Atualmente ele está com 31 anos
Em 2020 ele começou muito bem, fazendo 7 gols em 7 jogos, mas aí se machucou mais uma vez. A história dele é dramática, né? Se machucou, aí voltou agora na final do Campeonato Estadual Potiguar, chegou a entrar em campo, mas logo depois anunciou que ia sair do ABC porque estava com problemas com salário e tal, mas aí a diretoria do ABC está negociando para tentar mantê-lo, só que também surgiu o boato de que ele vai para o Globo. Time ali do Rio Grande do Norte também, e que estava fazendo um barulho porque que ia fazer um grande anúncio, né? Talvez esse anúncio seja a contratação do Olisson. Vamos ver, até o momento da gravação desse vídeo isso não está definido, vamos ver, mas de qualquer forma o Olisson vai ser um personagem muito importante aí para ver como vai ser essa recuperação dele na Série D. Ciel e Daniel Neri do Salgueiro. O Salgueiro foi campeão pernambucano, primeiro time do interior a ser campeão pernambucano. A gente até pensou em fazer um vídeo sobre isso, acabamos não fazendo por várias questões. Agora fica aqui nosso pedido de desculpas e também com essa homenagem e citação de que o Salgueiro realmente merece destaque por causa desses dois grandes personagens. O Daniel Neri é o treinador, o grande responsável por esse título do Campeonato Pernambucano, e ele é português, é o primeiro europeu a ser campeão pernambucano. É um personagem muito interessante, porque ele já veio para o Brasil faz tempo, né? É um técnico que está há 16 anos no Brasil, chegou para fazer um estágio no Santa Cruz e acabou sendo campeão pernambucano exatamente numa final contra o Santa Cruz. Bom treinador aí. O Ciel é um atacante que passou pelo Ceará, pelo Fluminense há muito tempo, teve umas passagens conturbadas aí, com histórias de problemas com álcool, indisciplina e tudo mais, mas aí ele foi para o Oriente Médio, consertou a vida dele, virou um jogador centrado e aí voltou agora já veterano para o Brasil. Em 2020 estava se destacando no Guarani de Sobral, fez 6 gols por lá, aí teve a parada da pandemia, ele inclusive pegou Covid-19, se recuperou e aí acertou com o Salgueiro para a reta final do Campeonato Pernambucano e foi importante, bateu até pênalti lá na decisão e participou desse título. Quase saiu do Salgueiro depois, antes da Série D, mas aí o Salgueiro teve um desfalque de um atacante importante que saiu, deu para pagar o salário do Ciel, fazer a proposta para o Ciel ficar, ele ficou e vai ser um personagem importante da Série D. Aderbal Lana do Baré. Esse técnico é uma lenda do futebol amazonense, já conquistou 11 títulos estaduais por lá, mais 2 Copas Norte também, e agora está com um desafio lá no Baré, em Roraima, e começou muito bem. Ele teve pouco tempo para treinar o time para a fase preliminar, mas conseguiu arrumar o time e enfrentou o Ipiranga no Amapá, um time que já voltou a jogar jogos oficiais, jogos do campeonato estadual, teve mais tempo de treino, teoricamente estava melhor preparado, mas o Baré venceu os 2 jogos, fez o Ipiranga ficar como lanterna, como o pior time da última divisão brasileira, porque o Baré venceu por 3-0 e 1-0 e se classificou. As expectativas não são muito altas para o time, mas não duvido se o Baré passar de fase aí for longe por causa do Aderbal Lana. Eduardo Batista, técnico do Mirassol. Sim, é aquele Eduardo Batista que passou pelo Palmeiras, né? Ele que é filho do Nelsinho Batista e deixou de ser filho do Nelsinho Batista quando fez bons trabalhos no Sport, na Ponte Preta, só que aí em 2017 ele foi pro Palmeiras, não fez uma boa passagem, ficou só lembrado por aquela polêmica do fala fonte, fala fonte. É uma notícia, fala fonte, fala de onde veio. E aí depois ele emendou uma série de sequências ruins, né? Até a gente fez um levantamento, colocou nas redes sociais e impressionou todo mundo, né? Porque ele ficou 2 meses só no Atlético Paranaense, teve um rebaixamento na Ponte Preta, aí ficou 3 meses no Curitiba, só 1 mês no Sport, caiu para a Série B, que caiu para a Série B depois da saída dele, né? Logo depois. Ficou 6 meses no Vila Nova, que depois caiu para a Série C na mesma temporada, aí ficou 6 meses no CSA, perdeu a final do Campeonato Alagoano de 2020 para o rival, né, para o CRB, e aí agora assinou então com o Mirassol, chegou falando que aceitou ir para um time da Série D, porque vai ter tempo para treinar o time, para ficar lá, vai ter estabilidade, né? E pelas contratações do Mirassol parece que é isso mesmo, o time está contratando muitos jogadores jovens, parece que é para desenhar um projeto a longo prazo, não exatamente para a Série D. Mas vamos observar, né? Eduardo Batista já mostrou ter algumas boas ideias, pelo menos, nunca colocou muito em prática, de repente vamos ver na boa estrutura do Mirassol se ele consegue fazer algo. Finazzi, técnico do Goiânia. Sim, é aquele Finazzi que jogou no Corinthians lá em 2007, 2008, saiu do Corinthians com 16 gols em 38 jogos,
se aposentou em 2013 e virou técnico agora, em 2020, aos 46 anos. Ele tem uma história lá em Goiás, se aposentou por lá, né? E aí virou técnico, mas quase caiu antes de começar a Série D. O time perdeu até jogo, foi goleado por um time amador durante o período de preparação. A diretoria chegou a ter uma reunião para definir se ia demitir ele ou não, faltando 2 semanas para o começo da Série D, mas resolveu manter, então ele vai começar, e aí vamos ver como vai ser esse primeiro trabalho nacional do Finazzi como treinador. Ceará, Mancini e Michael no Vila Nova. O Vila Nova foi muito mal no Campeonato Mineiro, mas se reformulou totalmente para a disputa da Série D e vem com esses personagens aí que estão passando por experiências únicas na carreira. O Ceará vai ser dirigente de futebol pela primeira vez, ele até chegou a ser anunciado como reforço para ser jogador do União Luziense no começo do ano, mas aí veio a pandemia, mudaram os planos, né? E aí ele virou dirigente do Vila Nova, inclusive também é candidato a pré-vereador, pré-candidato a vereador lá em Nova Lima. E aí trouxe o Mancini junto para ser treinador. O Mancini fez cursos lá na Europa para virar treinador, chega como treinador promissor, aí vamos ver como vai ser essa primeira experiência dele como treinador. E já tem um grande reforço de peso, que é o Maicon, aquele Maicon, ex-seleção brasileira, ex-Cruzeiro, ex-Inter de Milão. Há 10 anos ele estava ganhando a Champions League pela Inter de Milão. Aí ele voltou para o Brasil, jogou no Avaí, jogou no Criciúma, teve muitos problemas físicos, chegou a ser especulado que ia para o Fast Club do Amazonas, mas acabou vindo agora para o Vila Nova, então vai ter esse desafio aí de disputar a Série D. Se tiver bem fisicamente, de repente pode se destacar sim. Jobson, do Campinense, e Bruno, do Rio Branco. Esses são 2 jogadores muito polêmicos que a gente nem tem muita vontade de comentar aqui, né? Jogadores que tiveram problemas com a justiça, mas fato é que eles vão chamar a atenção durante a Série D, então também não dá para ignorar, né? O Jobson, cara que já foi acusado até de estupro, vários casos de indisciplina, tem passado aí por vários clubes recentemente, praticamente sem nem jogar, e vai tentar se recuperar agora no Campinense. O Bruno está cumprindo pena por assassinato, né? Tá cumprindo pena em regime semiaberto agora, lá no Rio Branco, já voltou a jogar até no campeonato estadual, e com uma curiosidade, perdeu a final do campeonato estadual, a final do 2º turno para o Galvez, um time fundado por policiais. Tem vários outros jogadores famosos na Série D. Nas nossas redes sociais a gente até fez 2 seleções só de jogadores que já passaram por Série A, por grandes times e atualmente estão na última divisão nacional. Vou citar um desses times aqui rapidamente só para vocês terem ideia. Nessa seleção eu coloquei lá o Fernando Henrique, goleiro ex-Fluminense que está no Brasiliense, o Maicon na lateral direita, o Domingos na zaga, aí o Gladstone, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro, que está no Vitória Capixaba, o Elton Saci, ex-Corinthians, que está no Joinville, o Maílson, ex-Grêmio, que está no Pelotas, o Marcelo Matos, ex-Corinthians, que está no Bangu, o Rondinelli, ex-Palmeiras, que está no América de Natal, o Jobson, ex-Botafogo, que está no Campinense, o Nunes, no Gama, e na ponta direita eu coloquei o Magno Alves, ex-Fluminense, que está no Atlético de Alagoinhas, mas ele está num processo também de renovação contratual, parece que vai sair do time, mas aí tem vários outros destaques. Vou deixar você acessar lá o nosso Instagram e ver a outra seleção de famosos que a gente fez, e claro, também seguir a gente no Instagram. Outro grande destaque da Série D são os nomes e apelidos curiosos dos jogadores. Afinal de contas, a Série D é muito mais espontânea do que as outras divisões, e aí os jogadores carregam esses nomes diferentes, né, durante a carreira. Tem, por exemplo, o Watchman, que é um nome de verdade, um nome real, inspirado, o pai homenageou os quadrinhos Watchmen, que depois virou série, virou filme, né? E o jogador é um atacante que já fez 2 gols na Série D, inclusive. Ele é um atacante do Ji-Paraná. O Ji-Paraná disputou a fase preliminar contra o Nacional de Amazonas, e o Watchman, que já tinha se destacado no Campeonato Rondoniense, fez 2 gols então contra o Nacional do Amazonas, que tinha o Jack Chan. E aí o Jack Chan também fez um gol nesse jogo aí, mas quem passou realmente foi o Ji-Paraná, foi para a fase de grupos, e então, portanto, o Watchman continua na disputa e vai fazer mais gols pela frente, né? E outro apelido curioso também que chamou muita atenção aí é o Bilal, um jogador de frente do Bragantino do Pará,
um jogador bastante ofensivo, digamos assim, um jogador duro, que tá lá no Bragantino do Pará, e ele recentemente se meteu numa confusão por lá, se meteu numa briga de rua com outros jogadores do Bragantino, isso causou muita polêmica, quase que o Bragantino expulsou ele, e quase que eu tive que deixar o Bilal de fora da seleção dos apelidos da Série D. A gente fez uma seleção de nomes e apelidos curiosos, colocamos nas redes sociais, bombou bastante, teve até plágio, gente fazendo plágio por aí, teve gente fazendo notícia, dando os devidos créditos também, a quem agradecemos, foi bastante destaque tudo isso. Vou citar aqui essa seleção rapidinho para vocês terem uma ideia de como isso é curioso na Série D. A seleção tem o goleiro Babal, do Atlético do Acre, tem o lateral direito Bagaceira, do River, tem os zagueiros Lobão do Bangu e o Caio Talarico, da Caldense, na lateral esquerda o Eric de Maria, do São Caetano, meio campo com Valderrama, do ABC, e o Wallace Rato, do América de Natal. E aí um ataque bem curioso com Bilal e Tobinha, um ataque bem entrosado. Tobinha é do Atlético Baiano. E mais na frente, Jack Chan e o Watchman, né? Os dois jogadores que se enfrentaram, fizeram esse duelo aí de heróis, digamos assim. E agora chegou a hora de dar os palpites de quem vai subir para a Série C. Nunca é fácil, porque é difícil você acompanhar tantos clubes, 64 clubes, né? É difícil realmente ter noção, mas vou dar palpite, pelo menos aí vocês vão ter noção de quem já chega forte, né? O Caxias, eu acho que é favoritaço, fez um ótimo campeonato estadual, um ótimo campeonato gaúcho, deu trabalho até pro Grêmio, então eu acho que chega muito bem. E vou apostar mais uma vez no América de Natal, aposto, já tem algumas Série Ds que eu aposto no América de Natal, acho que dessa vez sobe, e sobe junto com o ABC, seria algo bem legal ver o ABC voltar também já imediatamente para a Série C, né? Então aposto nos dois times do Rio Grande do Norte, e concluo com uma aposta no São Caetano, uma aposta um pouco com coração também, né? Moro aqui em São Caetano, então torço para o time, mas é fato que o time está fazendo uma boa Série A2, está se estruturando inclusive em relação à administração, está com um bom trabalho do Alexandre Galo, então acho que sobe. Então sobe Caxias, ABC, América de Natal e São Caetano. E vale reforçar que essa é a minha opinião, Alan Brito, não é a opinião do canal Última Divisão, a equipe aqui é bem grande e diversa, né? Então cada um vai ter uma opinião diferente, mas coube a mim fazer esse vídeo, então é a minha opinião e eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que vai subir? Coloca aí nos comentários, coloca já antes da Série D, né? Porque falar depois é fácil, depois que a bola tá rolando é fácil, antes é mais difícil. Então coloca aí nos palpites quem você acha que vai subir. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a gente vai acompanhar de perto essa Série D. Siga a gente também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. A gente está sempre acompanhando os jogos e comentando por lá e dando as notícias também de Série C, Série B, Série A, memes, vídeos, curiosidades, tem tudo lá. Acompanhe a gente nas redes sociais. E é isso. Até a próxima!